Boa noite a todos. Primeiro, dar boas-vindas aos que estão vindo pela primeira vez à casa. É uma alegria grande quando a gente recebe novos amigos aqui. Esperamos sinceramente que vocês gostem, retornem outras terças-feiras, né? Nossas atividades públicas são às terças-feiras. Essa é a primeira terça-feira do mês. Na segunda terça-feira do mês a gente tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na quarta terça-feira do mês a gente faz um estudo do Livro dos Espíritos. As outras duas são palestras, temas diversos relacionados ao Espiritismo, né? E hoje eu fiquei responsável por trazer aqui alguns comentários sobre o tema Pedi e obtereis, né? A base dessa nossa conversa de hoje é também o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? No seu capítulo 27, que tem esse título, Pedi e obtereis, e a gente vai focar nos primeiros itens desse capítulo que falam da qualidade da prece e da eficácia da prece, né? Esse capítulo Kardec organizou com algumas passagens do Evangelho que falavam dos ensinamentos de Jesus sobre como orar, né? Qual deveria ser a nossa atitude com a oração. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como é que a gente está orando? Como é que a gente está se relacionando com Deus? Como é que está esse nosso diálogo, né? A gente está encarando isso como um diálogo, uma conversa fraterna com alguém que a gente ama e que ama a gente infinitamente, né? São essas reflexões que a gente vai tentar trazer hoje, tá? E de antemão, deixo completamente livre para que quem quiser participar, levanta a mão. Por conta da luz aqui, às vezes eu não enxergo todo mundo, mas levantando a mão fica fácil da gente detectar, tá? Então, convido vocês a comentar as falas livremente, tá? E aí a gente vai, com isso, construindo a nossa conversa. E começando esse item que trata da qualidade da prece, Kardec trouxe uma passagem do Evangelho de Mateus que diz o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo enganchar isso aqui para ficar mais fácil. Pronto. Quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito das vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Essa passagem é bem interessante porque traz alguns elementos bem distintos, mas que trazem um grande ensinamento. Cada frase dessa passagem traz um grande ensinamento. E ele começa alertando-nos para esse comportamento que ele associa aos hipócritas, que de pé nas sinagogas oravam em voz alta. Oravam para aparecer, para se mostrar para os demais que estavam ali presentes. E aí ele nos alerta dizendo que o que essas pessoas queriam receber, elas já receberam. O que é que elas queriam receber com essa atitude? Alguém me ajuda? A atenção das pessoas. A atenção das pessoas. Aquela pessoa que orava ali em voz alta para se mostrar, ela estava preocupada em receber do alto alguma orientação, alguma graça, vamos chamar assim,
ou ela estava ali simplesmente para aparecer. E aí é isso que Jesus alerta. Se era isso que ele queria, ele já conseguiu. A oração não vai ter efeito nenhum. Né? E aí ele nos diz, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e orar em secreto. Ele está nos convidando a nos mergulhar no nosso íntimo, nos desligar do mundo, pelo menos temporariamente, já que é impossível a gente se desligar do mundo estando encarnado aqui, mas temporariamente, se desligue do mundo, se concentre em si, e ali sim, a sua oração vai ser muito mais significativa. Quando ele manda a gente se fechar no quarto, não quer dizer necessariamente que nós tenhamos que nos isolar. Nós não precisamos nos trancar numa sala, nos afastar das pessoas, para que a nossa oração tenha significado. Imagine que se isso fosse tomado ao pé da letra, inviabilizaria, por exemplo, eu orar enquanto estou dirigindo, orar no meu trabalho, orar com a família em casa. Mas na verdade ele nos convida um mergulho no nosso íntimo. E aí ele usa a imagem do quarto como sendo esse ambiente íntimo onde só a nós cabe o que ali acontece. Né? Ele convida a gente a, pelo menos momentaneamente, nos isolar das influências e dos chamamentos exteriores para nos ligarmos mais diretamente a Deus. E ele continua dizendo que essa oração em segredo, íntima, o Pai vai atender, porque ele sabe o que passa no nosso íntimo. Ele sabe o que cada um de nós precisa. Ele sabe de todas as nossas necessidades antes mesmo de muitas vezes nós nos atentarmos para elas. O problema é que muitas vezes a gente pede o que não precisa. A gente pede o que não é bom para a gente. Mas Deus sabe o que é a nossa necessidade. Ele faz um comentário também sobre a multiplicidade das palavras. Isso a gente pode tentar comparar com algumas doutrinas religiosas que se baseiam nas orações por repetição. Né? Você tem, por exemplo, Você tem, por exemplo, os mantras das culturas orientais, que se baseiam num processo de elevação espiritual por uma repetição incessante de uma palavra, de uma frase. Né? É uma repetição. Não é pela multiplicidade dessa repetição que a pessoa vai atingir esse grau mais alto. Mas esse processo é um instrumento apenas para que você consiga se desligar do mundo e voltar sua atenção a Deus. Né? Não é porque eu ando na calçada com um terço na mão, repetindo 200 Ave-Marias, sem estar nem ligando para o que eu estou fazendo, estou prestando atenção na rua, que aquilo vai me trazer benefício. Mas eu não posso nunca criticar aquele seguidor da doutrina católica que entende o que ele está fazendo e ali sim, ele usa aquela repetição para mergulhar numa relação mais próxima com Deus. Né? É muito mais a consciência do que a gente está fazendo do que simplesmente a repetição mecânica. Ah, você reza 10 Pai Nosso, diziam para a gente quando a gente era pequeno. Né? Ah, vá para ali e reze 10 Pai Nosso. Menino, era uma velocidade que você nem imagina como esses 10 Pai Nosso saíam. Talvez se fosse um, no mesmo tempo, tivesse sido mais interessante. Né? Então, não é pela repetição, pela multiplicidade das palavras que nós seremos atendidos. Volto a trazer o ensinamento.
é pela sinceridade e pela real ligação que está sendo propiciada naquele momento. E aí ele continua agora com o Evangelho de Marcos, que diz: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Marcos, capítulo 11, 25 e 26. Essa passagem, inclusive, está na oração do Pai Nosso, né? Dos versos do Pai Nosso é pedindo que Deus nos perdoe, mas condicionando isso a nós também termos uma atitude de perdão, a nós cumprirmos o nosso lado, digamos, do trato, que é perdoar aqueles que nos ofendem. E esse chamamento é interessante porque na passagem anterior Jesus chama a gente para o íntimo, para se recolher no íntimo. Mas se o nosso íntimo está contaminado com os sentimentos negativos, do ódio, do ressentimento, né? Da raiva, como é que a gente vai conseguir estar bem nesse íntimo? A gente precisa, antes, buscar se livrar dessas questões para poder estar confortável nesse nosso íntimo, nesse nosso quarto. É esse o chamamento que é feito. E aí tem uma outra passagem que traz um ensinamento similar, que está em Mateus capítulo 5, que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O mesmo ensinamento, né? Antes de orar, antes de cumprir com a tua obrigação religiosa, digamos assim, tu tem uma tarefa mais importante. E aí essas passagens de Jesus, com o tempo, para nós, perdem um pouco a força, porque a gente não entende como essas palavras atingiam a população daquela época. Vocês conseguem imaginar para o judeu daquela época o que é que significava levar a oferta a um altar? Por que é que o judeu levava uma oferta ao altar? Para quê? Alguém diz? Para tudo. Para tudo ele fazia oferta. Para a saúde, para a prosperidade no comércio, para a prosperidade na família. Para tudo que ele queria obter, ele fazia uma oferta a Deus. E vem Jesus e diz: olha, essa oferta que tu faz e que tu dá tanta importância, ela é menor do que tu voltar lá no teu irmão que tem algo contra ti e te reconciliar com ele. Isso para a gente, hoje, pode passar um pouco despercebido. Mas imagina para aquele povo da época ouvindo isso. Como a palavra de Jesus era forte. Impactava diretamente as culturas, né? Se a gente pegar, por exemplo, a parábola do filho pródigo, onde se imaginar que um pai daquela época ia sair de dentro da sua casa para esperar um filho que fugiu de casa e está retornando lá no meio da rua? Nunca. Esse cara nunca aceitaria mais um filho dentro de casa, né? Por muito menos do que isso, se matava. Mas Jesus vem com essas palavras fortes para a época, que para a gente hoje, tudo bem, é isso mesmo, mas a gente não tem a ideia do que ele está querendo passar para a gente. Aquilo que era o mais importante para o judeu não é tão importante quanto voltar lá e se reconciliar com o inimigo. Vou nem dizer inimigo, com aquele irmão que tem alguma coisa contra ti, né? Isso é bastante forte para a gente. Em outra parábola, agora no Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus vai fazer a comparação de duas figuras
orando no templo: o fariseu e o publicano. O fariseu, na sociedade da época, era aquele alto escalão da religião, né? Era tido como o homem bom da sociedade. Já o publicano, ele era o representante do governo de Roma, responsável por recolher da população os impostos. Então ele era visto como homem mau. Ele era o responsável por tirar de cada pessoa uma parcela da sua produção, seja lá o que fosse, para mandar para o governo de Roma. E ele era remunerado por esse trabalho, era um ofício. Uma parte desse imposto era o salário do publicano. Então ele era visto na sociedade como um homem mau, né? E Jesus vem e traz esses dois símbolos numa parábola, mostrando os dois orando num templo. E diz que o fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado. Isso Jesus falando do publicano. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Jesus quis mostrar com isso a importância da sinceridade, da entrega no momento da oração, né? De que adianta essa oração do fariseu se ele está ali se vangloriando diante de Deus, para com isso justificar que ele tenha mais merecimento da ajuda do que os outros que estão com ele ali naquele local, né? Até que ponto essa oração para Deus, para Jesus, é uma oração sincera, né? E aí traz-se um ensinamento de que se um dia a gente se comparar com o outro, seja para ver no outro o que ele tem de melhor do que a gente é. Não buscando nos outros o que eles ainda precisam melhorar, mas buscando o que a gente precisa melhorar pelo exemplo dos outros. A comparação justa aos olhos de Jesus é essa. É a busca constante de se melhorar. E se eu uso o outro como comparativo, é para buscar nele o que há de melhor e que eu não tenho ainda, né? Alguém quer comentar? Todo mundo calado? Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes orai em secreto. Não afeteis orais muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutado, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Kardec buscou, com essa sequência de passagens, mostrar para a gente os aspectos de uma prece de qualidade. Qual é aquela prece valorosa, a prece que tem força, usando o vocabulário que normalmente a gente costuma utilizar, né? É essa sinceridade, é esse sentimento de entrega, é esse sentimento de confiança em Deus, né? E de reconhecer nele esse amor infinito conosco.
E aí ele segue com mais uma passagem, agora já falando da eficácia da prece, que está no Evangelho de Marcos. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Tem gente que diz que não precisa de prece. Ah, se Deus já conhece todas as necessidades, por que é que eu tenho que pedir? Se Ele é infinitamente bom, por que é que Ele já não me dá? E talvez esse seja o grande passo de compreensão que a gente precisa dar, né? É sair dessa postura passiva para uma postura ativa. Vamos voltar para o título desse capítulo e o título dessa conversa de hoje. Pedi e obtereis. Algumas semanas atrás, a Pera esteve aqui e falou sobre a passagem que falava do buscai e achareis. E essas passagens elas estão associadas. É o pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. O que é que tem em comum em cada uma dessas passagens? Alguém saberia dizer? Uma ação. Primeiro uma ação nossa para chegar num resultado. E esse é o grande passo. A nossa prece, a nossa oração é no sentido de nos fortalecermos para essa ação, para darmos esse passo e permitir que com isso o que a gente pede seja obtido, né? E até mesmo a quebra do nosso orgulho, porque a partir do momento que a gente pede, a gente se põe num papel de humildade. Sim. Entender que a gente precisa fazer o que diz, a gente precisa daquilo. Sem dúvida. É o reconhecer que nós não somos autossuficientes, né? Que nós estamos aqui para viver em sociedade, que precisamos das ajudas de uns e de outros, né? E principalmente de Deus, pedindo a Ele força para que a gente tome todas essas atitudes, né? É essa o grande ensinamento quando ele mostra o publicano batendo no peito e dizendo: quem sou eu? Eu sou um pecador só, né? Eu não sou ninguém, mas eu estou aqui sinceramente pedindo ajuda porque eu preciso, né? Esse é o grande passo, essa atitude diferente, né? E é essa atitude que vai nos permitir reconhecer estar obtendo o que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente se lamenta porque pede uma coisa e recebe outra. E aí outras pessoas vêm também questionar a prece dizendo: mas o nosso destino já está todo traçado, nós viemos para a Terra com uma programação, nós temos que cumprir tudo o que temos que cumprir, então de que adianta pedir para mudar, se não vai mudar? Se fosse isso verdade, por que Deus nos daria inteligência, nos daria capacidade de discernir, de fazer escolhas, se toda escolha já teria sido predeterminada? A gente sabe que há um caminho a ser percorrido, há uma tarefa a ser executada, há resgates que temos que fazer, mas há, paralelo a isso, uma série de opções que são nossas, né? São determinações nossas que tomamos a todo instante. A cada instante nos são apresentadas opções e nós vamos fazendo as nossas escolhas. Com essas escolhas podemos nos afastar ou nos aproximar do que seria o caminho mais feliz, para usar esse termo, né? Então, se Deus nos deu a razão e a inteligência, não foi para deixar sem utilidade, né? Foi para fazer com que a gente usasse isso, que é o que a gente chama no Espiritismo de livre-arbítrio, para fazer as escolhas que a gente precisa fazer.
buscando sempre fazer as escolhas corretas. E a gente sabe que é possível que certas coisas que estariam até predeterminadas possam mudar. A gente fala muito que a gente vem para a Terra para pagar as nossas dívidas com amor ou com a dor. Muitas vezes a gente escolhe a dor até por omissão, por não assumir as nossas responsabilidades. Mas outras opções são nos dadas. Cabe a gente fazer essas escolhas. Existe uma máxima que diz que concedido vos será o que quer que pedis pela prece. É ilógico a gente achar que qualquer coisa que a gente peça nos será dada. É ilógico. Eu posso hoje à noite sentar na minha cama e pedir um carro novo. Faz sentido isso? Não. Não faz sentido. Pelo menos eu entendo que não é para isso que a gente deve orar. Faz sentido eu sentar na cama e pedir o mal de uma pessoa? Numa oração? Não faz. Então, essa máxima do pedir e obtereis tem suas condições, né? Vamos trazer essa relação nossa com Deus para a nossa relação material de pai e filho. Talvez seja mais fácil a gente entender. O pai responsável dá tudo o que o filho pede? Dá ou não? Dá não. Ele faz um juízo de valor. Aquilo que ele me pede é bom para ele ou não é bom para ele? Imagine Deus, que é de um amor incomparável, infinito. Se o Pai, aqui na Terra, na matéria, que tem toda a fragilidade da matéria, já traz essa responsabilidade, imagine a relação de Deus conosco. Deus sabe o que a gente precisa. E o que a gente pede, muitas vezes, a gente recebe na forma melhor para a gente, né? E cabe a gente ir entendendo essas necessidades e reconhecendo que Deus está sempre nos provendo com o que é melhor para nós. O que Deus dará sempre para a gente será confiança, coragem, força, para a gente enfrentar as nossas dificuldades. Esse talvez fosse o grande pedido que a gente teria que fazer todo dia, todo momento, todo instante, né? Pedir a Deus para nos manter operantes contra essas dificuldades que nos aparecem, contra os problemas que surgem a cada instante. Pedir a Deus que nós suportemos essas dificuldades e tenhamos forças para transpô-las. Esse talvez seja o grande ensinamento dessa passagem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele traz a frase: ajuda-te que o céu te ajudará, trazendo mais uma vez aquela opção, primeiro da nossa ação, para depois o resultado da nossa ação, né? A gente dá o primeiro passo. Mas muitas vezes o que o homem quer é ser socorrido por milagre. E aí ele fica desapontado, porque o tal do milagre não aparece para ele. E aí ele se entristece, perde a fé, demonstrando que a fé ali já não seria muito grande, porque isso não deveria nos fazer diminuir a nossa fé em Deus, né? Então cabe a gente, a cada instante, exercitar isso nas nossas orações. Ele traz um exemplo no texto de um homem que está perdido no deserto. Alguém já leu essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo? Diz que
O cidadão estava perdido no deserto, muita sede, já desfalecendo, e faz uma oração. Pede a Deus que o ajude, porque se demorar muito ele não vai conseguir sair dali. Pede que Deus envie a ele um anjo, trazendo água para ele, para que ele possa beber. E de repente ele recebe uma intuição de se levantar e de se dirigir a um determinado caminho. E com poucos metros que ele andou, ele avista uma fonte. Um oásisinho com uma fonte, com água, onde ele se sacia. O homem de fé certamente vai pensar: poxa, Deus atendeu o meu pedido. Ele me levantou e me orientou a caminhar no sentido correto. Aquele que não tem fé vai dizer: orei e não adiantou nada. Se eu não tivesse me levantado daqui, eu tinha morrido era de sede ali esperando. Né? Mas veja como é importante a gente reconhecer a ação de Deus no nosso dia a dia, inclusive. Né? A gente a cada instante está recebendo essas intuições, essas orientações. Algumas não tão boas também chegam para a gente. E cabe a gente estar atento a essas orientações e essas influências, né? Buscando extrair daí o que há de melhor. E aí vem alguém e critica: mas não seria muito mais fácil esse espírito que o intuiu chegasse e aparecesse logo para ele e dissesse: levante aqui, entre nessa direção, caminhe tantos metros que vai ter água lá? Não ia aumentar muito mais a fé dele? Será? Será que a gente precisa disso para ter fé? Será que a gente vem no centro espírita toda semana esperando um dia sentar aqui e ver um parente nosso materializado na nossa frente para poder acreditar? Né? Será que os sinais que chegam para a gente já não são suficientes para essa percepção? Né? Então era esse o convite que a gente tinha para trazer hoje. O convite é a gente buscar mudar essa nossa relação com Deus, se já não for assim, claro. Né? Tentar aperfeiçoar essa relação com Deus, buscando nele aquele Pai amoroso que ele é, diminuindo as distâncias, conversando abertamente, dialogando, como fazemos talvez, às vezes até melhor, com um amigo que a gente tem, do que com ele. Vamos nos entregar a Deus e reconhecer nele essa bondade infinita. Boa noite a todos.